desaparecer. Repreenda o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo, Senhor manda poder, opera maravilhas, Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilhas. Repreenda o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo, Senhor manda poder, opera maravilhas. Amém, glória a Deus. Ele louva Jesus. Glória a Deus, queridos irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Teu irmão em Cristo, pastor Nilson de Carvalho, saudando a todos com a paz do Senhor e toda a igreja aqui do setor Jardim Floresta em Trindade. Essa é uma transmissão diretamente do altar da igreja Pentecostal Aliança com Deus, que agora nós vamos ler a palavra de Deus para falar da palavra do Senhor, para falarmos do amor de Cristo. E nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 2. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 2, para nós lermos a palavra do Senhor. Estivemos hoje fazendo a visita nos lares, estivemos hoje orando pela família, fazendo a obra de Deus. De manhã tivemos um círculo de oração, e foi uma bênção. Glória a Deus. Deus está operando aqui na igreja Pentecostal Aliança com Deus. Glória a Deus. Estamos revestindo, estamos buscando poder. Glória a Deus. Estamos nos preparando cada dia mais para a batalha. Glória a Deus. Porque Deus já está enviando as almas, Deus já está enviando o povo, e grandes obras Deus ainda vai fazer nesse lugar. Aleluia. Só vai ficar sem a bênção de Deus aquele que não vier. 1 Coríntios capítulo de número 2, nós vamos ler, é Novo Testamento, é depois de Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, depois de Evangelho de João. Tem João, Atos, Romanos, Coríntios. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo de número 2, verso 1 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco na fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito.
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grandioso Deus, maravilhoso eterno Pai. Ó Deus maravilhoso, estamos orando, meu Pai, nesse momento, acabamos de ler a sua palavra. Fala, meu Deus, conosco, usa-nos, ó Deus, em tuas mãos, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Bate palmas e dá glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, aonde, meus irmãos, a palavra que nós lemos vem nos mostrar o caráter e o alvo da pregação de Paulo. Paulo, irmãos, ele era um homem o qual ele tinha um grande zelo pela doutrina da palavra de Deus. Glória a Jesus. Paulo, que antes de conhecer a Jesus, antes de aceitar Jesus, era um perseguidor da igreja, era um malfeitor, um fariseusismo, que perseguia a igreja do Senhor. Ele era zeloso da lei. Mas agora, convertido ao Evangelho de Jesus, ele passa a ser zeloso da palavra de Deus, da doutrina do Senhor Jesus. Glória a Deus. E agora está aqui, meus irmãos, Paulo, em uma de suas epístolas para os irmãos de Coríntios, escrevendo ele aos irmãos de Coríntios, dizendo: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Glória a Deus. Paulo estava dizendo aqui que quando ele foi ter com os irmãos de Coríntios, ele não foi com sabedoria humana. Isso quer dizer, aquilo que ele aprendeu do homem, ele desprezou, aprendeu de Cristo, e agora ele estava indo até os irmãos falar das coisas de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quando Paulo estava, meus irmãos, falando da sabedoria humana, ele pregava e protegia a lei, ele pregava os ensinamentos que ele aprendeu do homem, como foi um homem formado aos pés de Gamaliel. Mas quando convertido ao Evangelho, ele deixou seu conhecimento natural, ele deixou seu conhecimento humano, para estar pregando e zelando da doutrina do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. E agora ele fala para os irmãos que quando ele foi ter com os irmãos de Coríntios, ele não foi até os irmãos anunciando a eles, ele foi até os irmãos anunciando a eles o testemunho de Deus. Ele não estava ali anunciando coisas dele mesmo, ele não estava ali anunciando coisas do homem, mas estava anunciando o testemunho de Deus. Glória a Jesus. E ele diz: não fui com sublimidade de palavra de sabedoria humana, mas ele foi com sabedoria de Deus, porque ele diz aqui: nada me propus saber entre vós, nada eu me propus conhecer e saber entre vós, Aleluia. senão a Jesus Cristo, este o crucificado. Glória a Deus, aleluia. Paulo estava apresentando não a pessoa dele, Paulo estava apresentando, meus irmãos, não a sabedoria dele, não o conhecimento humano dele, mas ele estava apresentando ali a Cristo ressuscitado, a Cristo que foi crucificado e agora estava ressuscitado. Ele estava anunciando aos irmãos de Coríntios este que tinha poder que tem sobre a morte, que ressuscitou os mortos e está vivo em nosso meio, operando nos dias de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E ele prossegue dizendo aos irmãos: ó, e a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e poder. Glória a Jesus. Viu aí? Ele estava dizendo que as pregações dele, as palavras dele, não eram de sabedoria humana,
mas era de demonstração do poder do Espírito de Deus. Glória a Jesus, E aleluia. ele prossegue: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia, Jesus. Presta atenção, Paulo diz assim: eu não fui ter convosco, meus irmãos, com palavras impersuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e poder. Eu não fui até vós com palavras impersuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Jesus. Vocês estão vendo aí? Aleluia. Isso é o que estamos vivendo hoje. Hoje nas igrejas, hoje o que mais tem é homem pregando palavra de sabedoria humana. É homens pregando pregações em que eles estudaram nos seus cursos de teologia ou outros cursos mais para aprender a pregar o Evangelho. Glória a Deus. E o crente verdadeiro, o pregador verdadeiro, ele não aprende a pregar o Evangelho por curso, por estudo humano. Ele aprende a pregar o Evangelho pelo Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque no livro de João, capítulo 14, lá no verso 15, 16 seguinte, o Senhor nos mostra que o Espírito Santo é que é o nosso professor. Glória a Deus. Se o Espírito Santo de Deus ele é o nosso professor, irmão, nós não precisamos se preocupar em aprender a palavra pelo homem, porque o homem vai te ensinar o que ele acha, o homem vai te ensinar o que ele pensa, o homem vai te ensinar o que eles concordam entre si. Agora, quando nós aprendemos do Espírito, o Espírito de Deus vai nos ensinar as coisas do céu, o Espírito de Deus vai nos ensinar as coisas vindo do coração de Deus, o Espírito de Deus vai nos dar a inspiração da palavra para que pregamos, para que falamos segundo a vontade do próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia! Por isso que as igrejas hoje estão cheias da vaidade, está nadando no pecado, porque a pregação é de sabedoria humana. Aleluia. As pregações que estão vendo é de pastores teólogos que estudaram, que se formaram, que adquiriram diploma, anel de formatura. Satanás não teme anel de formatura, Satanás não teme diploma de pregadores. Satanás, meus irmãos, não teme. A pessoa tem cursos de conhecimentos humanos. Satanás teme uma pessoa que tem que busca o conhecimento dos céus. Satanás teme aquela pessoa que vive de oração, e jejum, e leitura da Bíblia, aquela pessoa que ele está todo o tempo buscando as coisas de cima, aquela pessoa que está em todo o tempo ligado no teu pensamento, no teu espírito, no trono de Deus. A esse Satanás teme. Glória a Deus. Aleluia. Muitos que canta está cheio de pregadores com anel no dedo de formatura, e a sua igreja, os irmãos, a irmandade lá, todo mundo lá cheio da lepra do pecado. Glória a Deus. Está resolvendo alguma coisa? O irmão pode andar barbudo, pode andar bigodudo, pode andar de calção, pode andar sem camisa, de bermuda, a irmã pode andar de calça comprida, a irmã pode usar brinco, a irmã pode raspar a sobrancelha, pode pintar o cabelo, pode cortar o cabelo. Mas onde está a santificação do corpo? Glória a Jesus. Aleluia. O nosso corpo é templo do Espírito, ele tem que se manter limpo, purificado, santificado, para conservar nele o Espírito Santo fazendo morar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É desse jeito, irmãos. Agora o Espírito então vai habitar no meu tempo imundo. Eu, camarada, dizendo sou um crente, tomo minha cervejinha light, vou para as praias, andar de calção, camiseta ou sem camisa, ficar olhando as mulheres nuas ou seminuas ali na praça, depois chego na igreja, oh glória, Deus está operando, igreja. Uma frieza danada que parece que está no velório. Cadê o poder de Deus? Aleluia. Agora tem aqueles crentes também que são crentes barulhentos, lata vazia. É um barulho danado, mas não tem poder de Deus, não tem nada, só barulho. E é fácil para quem anda no Espírito, conhece
quem está cheio do Espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem anda no Espírito conhece uma igreja que tem poder de Deus. Quem anda no Espírito conhece um lugar onde Deus fala. Quem anda no Espírito conhece um lugar onde Deus opera, onde Deus trabalha. Glória a Deus, aleluia. Paulo estava dizendo que ele não estava ensinando para os irmãos palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele estava mostrando para os irmãos, glória a Deus, do Espírito e poder de Deus. Glória a Jesus, aleluia. A igreja, quando perde o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece na igreja, as pregações mudam. O pastor libera o pecado, o pastor libera a vaidade dentro da igreja. Os irmãos andam de qualquer maneira, o pastor fica interessado no dinheiro que entra, no dízimo que entra, aí já não pode mais de novo que erra, não pode pecar e viver no pecado dentro da igreja, participar da ceia de qualquer jeito, não tem problema. Aleluia. Porque, meus irmãos, o que ele aprendeu de sabedoria humana, ele não aprendeu de Deus, ele não aprendeu do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Paulo prossegue falando, todavia, irmãos, falando de sabedoria entre os perfeitos? Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Aleluia, Olha aqui, Jesus. como dizer, todavia nós iremos falar com os irmãos sobre sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem todos os príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas ele diz, mas nós falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia, A sabedoria Jesus. de Deus está Glória a Deus. oculta. Lembra daquela passagem que Jesus disse? Que a quem a Deus o quiser revelar, a sabedoria dos mistérios do céu. Aleluia. Aqui Paulo está falando e dando a referência daquilo. Ele prossegue, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se conhecesse, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Olha ali, Glória a Deus. Paulo está dizendo que a sabedoria de Deus, que estava oculta no mistério, o qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, ele está dizendo que os príncipes deste mundo não conheceu. Porque se os príncipes desse mundo tivessem conhecido, eles nunca tinham crucificado, eles nunca crucificariam o Senhor Jesus. Isso quer dizer que por eles não conhecer a sabedoria de Deus, eles acabaram errando, crucificando Jesus. E todo crente que hoje não tem a sabedoria de Deus, eles continuam crucificando o Senhor Jesus. Mas como, pastor? Nas suas vaidades, Glória a no Deus, seu pecado. aleluia. Eu não prego contra as vestes, não, porque isso é uso e costume, tem que pregar, ou você é um falso profeta. Uso e costumes, vestimentas, o corpo do ser humano foi feito para ser santo e templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando o irmão começa a andar sem camisa, de calção, hoje tem até uns homens agora que estão fazendo sobrancelhas, está destruindo o templo do Espírito Santo. Aleluia. Quando a irmã veste uma calça comprida, está no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, 22:5 é 5:22. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus falando para o homem não vestir veste de mulheres e nem mulher vestir veste de homem. Se a Bíblia menciona assim, é porque Deus sabia que nos tempos finais hoje a mulher estaria vestindo a roupa de homem e o homem vestindo a roupa de mulher. Olhamos hoje para o homossexualismo, olhamos hoje para as mulheres lésbicas, mulheres querendo ser homem vestindo roupa de homem, homens querendo ser mulher vestindo roupa de mulher, e Deus fala que não é para o homem vestir a roupa de mulher e nem mulher vestir roupa de homem. Isso faz parte da santidade do corpo, da alma e do espírito. É uso e costume, mas temos que pregar, temos que falar, porque o que é do homem, o que é da mulher, irmãos. Glória a Deus.
igreja. Você não perde mesmo na sua igreja, mas você perde a sua salvação. Aleluia, Jesus. Porque no livro de Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 16, Deus diz: se ele te mandar falar ao pecador, para que ele se arrependa do seu pecado, e você não falar, ele vai morrer do seu pecado, mas a alma dele, o Senhor disse, para requerer da sua mão. Glória a Deus, aleluia. Assim, meus irmãos, todo aquele crente que está dentro da igreja e você deixa, pastor, ele perecer no pecado, vê ele no erro e não corrige, ele vai continuar no erro, vai morrer no erro, mas Deus vai requerer da sua mão. Aleluia, Jesus. Paulo, ele tinha um zelo pela doutrina do Senhor. Ele enfrentou muitos falsos pregadores na época, ele enfrentou pessoas adivinhões, ele enfrentou mágicos, ele enfrentou falsos pregadores por conta do evangelho, protegendo a doutrina do Senhor. O verdadeiro obreiro, o verdadeiro pastor, a verdadeira igreja combate contra os ensinos mentirosos, contra os ensinos dos falsos profetas, contra os ensinos dos enganadores, porque a verdade é que liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos irmãos com depressão, crente, obedece a doutrina, vê se o capeta da depressão não sai da sua vida. Aleluia. Quantos irmãos com insônia, com ansiedade, demônio, passa a obedecer os mandamentos do Senhor, a doutrina do Senhor. Vê se Satanás da insônia, da ansiedade, da depressão não sai da sua vida. Aleluia. Quantos irmãos com seus lares sendo destruídos pelas obras de macumba e bruxaria, porque não vive mais a doutrina que pregamos. Glória a Deus. Quantos irmãos vêm falar comigo que o que eu estou pregando é doutrina de homem, mas essa doutrina de homem que eu conheci a primeira vez que eu entrei numa igreja em 1990 e conheci essa doutrina de homens, eu vi paralítico andar através da pregação dessa doutrina de homem, eu vi mundo falar, eu vi surdo ouvir, eu vi homens sem língua falar, eu vi morto ressuscitar, eu vi Deus batizar no Espírito Santo, eu vi Deus entregar a mão no Espírito Santo. Se essa é a doutrina do homem, Deus está operando assim, vou permanecer nela, porque ela tem agradado a Deus. Aleluia! Agora, se você está na doutrina que você diz que é do seu Deus aí, e eu não vejo nada disso acontecer. Eu não vejo paralítico andar aí. Ao contrário, eu vejo os teus membros tudo endemoniado. Eu vejo os teus membros tudo oprimido, precisando de libertação. Vem para a igreja, aliança com Deus, que aqui vocês serão libertos. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque aqui pregamos a verdade e não tememos. Aqui falamos do verdadeiro evangelho de Jesus e não tememos. Porque Jesus diz, porque por causa do evangelho do Senhor nós teremos que pregar, poderemos ser perseguidos, poderemos ser presos e até sermos mortos, como foi João Batista, mas nunca negaremos o verdadeiro evangelho de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Paulo estava mostrando isso, que por conta do evangelho, por conta da sabedoria de Deus, do poder de Deus, da doutrina de Deus, ele estava combatendo contra esses tais enganadores. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e as coisas que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Para aquele homem, para aquela mulher que viveram a doutrina de Jesus, que nós pregamos aqui na igreja Aliança com Deus. Deus tem preparado para ele coisas que nem o olho viu, que nem o ouvido ouviu e nunca subiu ao coração do homem. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus tem preparado coisas gloriosas e surpresas grandes para eles. No livro de Apocalipse mostra um pouco da glória, do poderio, da majestade, da grandeza, da riqueza que Deus tem preparado para aqueles que forem obedientes à sã doutrina do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, amém? Glória a Deus. Então é isso, hoje nós estivemos evangelizando, hoje estivemos visitando lares, glória a Deus, convidando as pessoas para a igreja, cumprindo o índice de Jesus. Hoje nós vemos os pregadores querendo pregar só para os crentes da igreja, os irmãos estão morrendo lá na casa deles, as pessoas estão morrendo lá no seu lar, o diabo destruindo dentro do seu lar. Ele só quer pregar na igreja lá. Aí quando chega na igreja lá, vem aquela irmã com aquela roupa mundana, né? Aquela roupa mundana
corpo, parecendo, meus irmãos, ali que ela está dentro de uma barrinha, de um facão, justa, apertada no corpo, mostrando todos os desenhos do corpo, dançando em cima do altar, pulando, fazendo balé, fazendo todo tipo de pecados e coisas contra o Espírito de Deus. Aí ele diz que Deus opera num lugar desse, aí ele diz que Deus trabalha num lugar desse, aí ele diz que Deus habita num lugar desse. Mulher fazendo dança sexual em cima do altar do Senhor. Cadê o temor de Deus? Irmão, se Deus agisse ainda hoje como ele agiu ali no tempo da lei, quando Acã pecou, escondeu o pecado, lembra? No meio do povo de Israel, Deus matou ele e a sua família para aniquilar o pecado no meio do povo. Quando Coré fez aquela divisão, querendo dividir o povo com Moisés, lembra? Deus abriu a terra e incluiu a todos. Se Deus fizesse aquilo hoje, lembra? Lá no livro de Atos, Apóstolos, capítulo 5, quando Ananias e Safira vendeu ali a sua propriedade e reteve parte do preço, dizendo que tinha vendido por um preço menor, dizendo que tinha vendido por outro preço, foi enganar o homem de Deus. O Espírito de Deus revelou ao homem de Deus e na mesma hora recebeu a sentença de morte, ele e a sua esposa. Se Deus agisse assim hoje, esses falsos profetas não estariam dentro da igreja, esses cantos tortos que estão dentro da igreja não estariam dentro da igreja, porque Deus, meus irmãos, estava limpando a sua igreja, e aqueles que viam isso não tinham temor, evitavam pecar, que tinha temor de Deus, porque sabia que Deus punia. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Ananias e Safira morreram, mentindo para o servo de Deus, a Bíblia diz que a igreja tudo cresceu em temor ao ver o que aconteceu. Meus irmãos, se Deus fizesse isso hoje, essas igrejas não estavam fazendo o que está fazendo aí. Esses lobos, esses mentirosos, esses enganadores, esses falsos profetas não estavam enganando as ovelhas do Senhor na casa dele, não estavam enganando, meus irmãos, os povos aí. Aleluia, Jesus. Se Deus escolhesse obreiros para estar no altar como escolhia sacerdote antigamente, glória a Deus, não estava cheio de obreiros em pecado em cima do altar. Aleluia. Mas o dia do juízo de Deus vem. Aqueles que pregou a verdade, sofreu pela verdade, terão a sua recompensa. Aqueles que enganaram, aqueles que mentiram, aqueles que fornicaram, aqueles que enganaram, que roubaram da igreja, que fez com que multidões fossem para o inferno com suas mentiras em cima do altar, irão ter prestar um alto preço ao Senhor naquele dia. Glória a Jesus, aleluia. Paulo teve perseguições por pregar a verdade, irmãos. Nós também podemos ter, mas aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, este será salvo. Glória a Deus. Então vamos perseverar, igreja. Vamos perseverar na doutrina, orando a Deus, buscando o Senhor e clamando a Deus. Você vai ver Deus fazer grandes obras na tua vida. Aleluia. Amém? O Espírito de Deus continua falando no teu coração. Oh, glória a Deus. Batem palmas e louve ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Coloca de pé. Vamos fazer uma oração a Deus. Glória a Deus. Vamos aproveitar nessa oração, já orar pelos irmãos que estão nos acompanhando na transmissão. Glória a Deus. São irmãos que todos os dias de cultos estão aí, muitos pedindo oração, ouvindo as pregações, compartilhando as pregações, e Deus trabalhando. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus, estou eu com a tua igreja orando. Ó Deus, para o Senhor operar em nosso meio, para o Senhor fazer maravilha, para o Senhor, meu Deus, repreender toda a obra do diabo, toda enfermidade, toda macumba, toda bruxaria, toda enfermidade no corpo dessa pessoa, toda enfermidade no corpo dessa mulher, desse homem. Jesus, visita meus irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Ó Deus, tenha providência na casa, no lar, na família. Essa pessoa que pede oração pela sua vida, essa pessoa que pede oração pela sua família, essa pessoa que pede oração pela sua causa. Deus, essa pessoa que faz
digam amém. Amém. Batem palmas e louvam Jesus Cristo. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos ouvintes, vamos despedir de todos vocês da paz do Senhor Jesus. Quarta-feira nós estamos aqui novamente e estará presente aqui a dupla Thaídes e Marcilon louvando o Senhor, também a nossa irmã Dionalva pregando a palavra de Deus e orando em favor de todos. Vai ser uma bênção quarta-feira aqui. Você é o nosso convidado especial para vir e receber a bênção de Deus para você e para a sua família. Rua das Águias, quadra 2, lote 3, setor Jardim Floresta, abaixo da Praça da Subprefeitura e em frente à rede de material de construção. Venham receber a bênção de Deus, que Deus tem vitória para você aqui. Todos digam amém? Amém. Então ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e até quarta-feira, em nome de Jesus.